Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Desejo a você um ótimo sábado, um ótimo final de semana pra todos. E vamos lá, gente, tem várias coisas aqui pra falar nesse vídeo, deixar uma opinião bem fria aqui do que anda acontecendo no Palmeiras. Situação complicada, situação séria, eu nunca vi o Palmeiras passar por uma situação dessa. Vocês vão entender do que eu estou falando. Está cada vez mais difícil você conseguir falar uma coisa simples, que é falar sobre futebol. Você ter a sua opinião, você falar uma coisa, o outro falar outra, tá tudo certo, vocês debatem ali. Não, agora tá dando briga. Agora ficou polarizado. Agora a questão é quem é o palmeirense de verdade, quem é o de mentira, quem é o fake, quem é o verdadeiro palmeirense. Eu acho isso muito delicado, isso muito chato, pra falar a verdade. Eu vou apresentar alguns argumentos. Quero falar do Aníbal Moreno, que se pronunciou na sua rede social. Mais sobre esse episódio, sobre ofensas, principalmente ao Abel ali e também aos jogadores. Outra coisa, a Leila falou ontem que uma parte do estádio que falou essas coisas, né? Não acreditem em tudo que vocês escutam de cara. Não foi isso não. E eu tenho um vídeo do Filipão para mostrar para vocês, pra gente entender o contexto do momento que nós vivemos. Lembrando, se você tem FGTS, vai no primeiro comentário na descrição, chama o pessoal da Mais Ágil, você descobre o valor que você tem de fundo de garantia e quanto você pode antecipar, é o seu direito, as contas apertaram, você está precisando de uma grana para investir num negócio, você pode fazer isso com a Mais Ágil, beleza? Então, primeiro comentário na descrição. Primeiramente, eu queria dizer que eu estava errado e pedir desculpa por uma colocação que eu fiz lá na minha outra rede social, após a expulsão do Aníbal Moreno, ainda mais depois de ver o que ele falou. Tava pé da vida na hora, a expulsão dele. Quando o Aníbal foi expulso, dentro de mim eu sabia que o Palmeiras estava ali 80% eliminado, porque o Palmeiras já não vinha jogando bem com 11. 10 contra 11, ficou muito mais complicado. Ele que deu uma cabeçada sem nexo nenhum, e eu ainda falei, olha, mano, esse papo, conversa com esse cara quiser ir embora, negocia, emoção, né? Então, eu não tenho problema nenhum em reconhecer um erro. Nós erramos diariamente. Diariamente nós fazemos coisas e tomamos decisões erradas e damos opiniões erradas. E você aprende. Então, esse episódio eu vou aprender, certo? O Aníbal Moreno veio, pediu desculpas, falou que foi horrível pra ele, foi péssimo. Eu acho que isso não pode acontecer, pra mim isso é gravíssimo o que ele fez. Ele deu uma cabeçada num jogador que ele poderia até ter machucado o cara, né? Vamos falar do ser humano aqui? A cabeçada que ele deu, nossa... Foi nocaute ali no José Martínez, não sei o que ele falou pra ele, mas nada justifica um jogador profissional fazer isso. E atrapalhou muito o Palmeiras. E o Aníbal pediu desculpas, falou que ficou muito mal, veio na sua rede social, ele que botou lá tudo, e falando que vai lutar para reconquistar o espaço e dar alegria à torcida do Palmeiras. É um bom jogador. E eu acho muito legal da parte dele pedir desculpa, mostra humildade, mostra que o cara percebeu o erro que ele cometeu. E isso falta para alguns dentro do Palmeiras hoje em dia, né? Você já viu a Leila pedir desculpa? Agora preste atenção, vocês já viram o Abel Ferreira falar isso? Eu já vi o Abel falar, culpa do treinador. Foi o treinador, escolhas erradas, o treinador inventou, o treinador estava errado. Há quanto tempo isso não acontece? Quanto tempo o Abel não fala isso? Por isso que eu falo, a postura do Abel mudou de um tempo para cá. O Everton, por exemplo, tomou um frango no Mundial de Clubes. Claro que não foi uma agressão, né? Mas o Marcos também tomou contra o Manchester United. O Marcos veio no final do jogo, desculpa, erro meu, eu falhei. Aí o Everton veio contra o Chelsea, não, mas que desviou e não sei o que. Ninguém quer assumir a responsabilidade, ninguém quer dar a cara a tapa, porque você reconhecer um erro, você não é menor do que ninguém. Você pedir desculpas, você tentar melhorar algo, você não é inferior, aliás, você é superior, porque você reconhece e trabalha para melhorar. A nossa vida é desse jeito, as nossas atitudes no dia a dia são assim. Eu sou pai, você que tá aí é pai, é mãe, toma decisões do seu trabalho. Quando você erra, você vai fazer o quê? Pô, errei, e agora? Corrige. Se der pra corrigir, corrija, aprenda. E eu acho que isso falta muito no Palmeiras. Então, a atitude do Aníbal Moreno é muito legal, porque ele se coloca ali como, olha, fiz uma MERD gigante e quero me retratar com o torcedor. Bacana, Aníbal, agora continua correndo, reconquista seu espaço, joga a bola que você sabe. Agora, protestos, xingos que o Abel sofreu. Primeira coisa, gente, não foi só o Abel que sofreu ofensa, tá? Por parte da torcida. E a Leila Pereira, com certeza muitos de vocês que vão estar vendo esse vídeo foram ao estádio. Ah, foi uma parte da torcida. Mentira, não foi. Eu conversei pelo menos hoje de manhã com umas 20 pessoas, eu não estava no jogo, que foram ao Allianz Parque. Foi uma boa parte. Ah, Júlio, você está falando que foi o estádio inteiro? Não, não foi o estádio inteiro, eu estaria mentindo para você. Foi uma boa parte.
Então isso é quase metade do estádio. E aí teve a parte que realmente vaiou tudo. Os relatos de quem estava no estádio foi o seguinte: falaram lá, todos os jogadores um atrás do outro, ei, não sei, fulano, falaram da diretoria, ei, Leila, pega esse time, vai pra casa daquele lugar. Falaram do Abel Ferreira. Então, quando começou a falar do Abel Ferreira, foi uma boa parte do estádio, dos jogadores da diretoria também, mas muita gente, pessoal. Eu não ia inventar isso aqui pra vocês. Quando o Abel começou a aplaudir ironicamente, aí uma parte falou, azedou, deu ruim, ele achou ruim. Aí começaram as vaias. Então estão mentindo pra vocês, dizendo que foi uma parte significante, não sei o que. Não foi. Aí eu pergunto pra vocês, quantos jornalistas, comentaristas, influencers do Palmeiras e tudo estão insatisfeitos com o futebol e com a situação do Palmeiras agora? Insatisfeito com o que o Palmeiras vem produzindo. Eu não conheço um que esteja satisfeito. E aí você vai ter dois tipos de pessoas, ou três, aliás. Vai ter aquele que está insatisfeito e quer uma melhora e quer que a cobrança seja exercida nesse momento para esse time apresentar mais futebol. Tem aquele que está insatisfeito e quer a mudança da diretoria de futebol, quer a mudança do Abel Ferreira. E tem aquele que não está acontecendo absolutamente nada, que é o que a Leila quer, que não aceita quem duvida da capacidade da diretoria, do Abel Ferreira, dos jogadores, e tem que estar do lado do Palmeiras, verdadeiros palmeirenses. Isso é ridículo, gente. Não existe um negócio desse. O caminho não é esse. A gente não pode colaborar para que isso continue se estendendo. Daqui a pouco, já não temos clássico com duas torcidas porque tem briga. Tá impossível conviver. Daqui a pouco tá impossível conviver com o palmeirense que pensa diferente. Eu cheguei ao meu limite com o Palmeiras ser eliminado pelo Corinthians. É difícil enxergar perspectivas positivas para esse time vendo o que está acontecendo. Daqui a pouco tem o Filipão. Após uma eliminação pesada do Palmeiras, vocês vão ver o que o Filipão falou. E aí vocês peguem o exemplo de hoje e vejam se isso acontece. Mas domingo, contra o Ceará, tô torcendo Palmeiras, 3 pontos. Universitário, tô torcendo. Depois eu não sei contra quem que é o jogo. Botafogo, acho. Todo jogo tô torcendo. Quero os 3 pontos, quero que o time melhore. Mas eu posso ter minha opinião particular? Por que eu não posso? Então estão querendo direcionar o que você tem que pensar no Palmeiras. Isso tem outro nome. É outro nome quando uma pessoa vem e fala, se você não pensar desse jeito aqui, você não é. Isso tem um outro nome. Detalhe, todos os jogadores sofreram pressão no jogo, diretoria e o Abel, todos. Aí o Abel não gostou nada do que aconteceu, né? Agora eu quero juntar tudo isso que aconteceu com o comentário do Jorge Igor, que foi brilhante, né? Ele falou o seguinte, quando um torcedor fala, ei, vai pro... você pode contestar aquilo ali, se deveria ser essas palavras, só tem que lembrar que estamos num ambiente de futebol, é um estádio de futebol. Isso não é a pessoa física, como o Jorge Igor falou muito bem. Falaram do Gomes, falaram do Everton, falaram do Giai, falaram do Lopes, falaram do Vitor Roque, falaram do Abel, falaram da Leila. Então, significa que todos esses a torcida que é fora do Palmeiras? Ele falou isso, Jorge Igor, ele está certíssimo. O raciocínio dele tem toda a lógica. Claro que não, é um protesto, porque olha, nós não estamos gostando disso que está acontecendo aqui. E ninguém está gostando, galera. Vamos parar com esse negócio de você fica Abel, fora Abel, fica Abel. Segue Abel, renova Abel, vai embora Abel, pardal, burro, melhor da história, o único que nós temos. Vamos parar com esse negócio. Você que está me ouvindo, não contribua com isso. Eu não contribuo, eu tenho as minhas opiniões particulares. Quando eu vejo que alguém já vem passando do tom, subindo, seja a pessoa que queira a continuidade da comissão técnica dos jogadores ou não, a pessoa subiu o tom comigo, eu ignoro, não tem mais debate, acabou. Eu não vou contribuir para isso, eu não vou entrar nessa pilha, eu não vou cair nessa. Eu gosto de debater futebol com todo mundo, mas o que estão fazendo com a torcida do Palmeiras, vocês viram a assessoria do Everton, do Lopes e do Murilo, o que eles soltaram ali hoje? Soltaram ontem, é um negócio que eu nunca vi na minha vida. Então assim, a divisão dos torcedores está sendo feita assim, com um processo extremamente doloroso, massacrante e triste. Porque não existe uma discussão de futebol. O que existe é briga entre os próprios torcedores. Quem tá certo? Não sei, só o tempo dirá. O Abel pode ficar, pode ser campeão. O Abel pode ficar, pode perder tudo e o Palmeiras continuar jogando mal. O Palmeiras poderia trazer outro treinador, perder tudo. Poderia trazer outro treinador e ganhar. Poderia a diretoria continuar com o Abel, trazer 3 jogadores de nível na metade do ano agora, igual o Botafogo fez no ano passado, e ser campeão. E aí quem falou fora Abel tá errado? Não necessariamente, porque tem várias atitudes para serem tomadas ali.
Ah, Júlio, poderia trazer outros jogadores e colocar o treinador ser campeão. Sim, poderia também. Aí quem falou fica Abel tá errado, é burro, tem que ser ofendido. Não é por aí, gente. Não vamos cair nessa. Protestos no futebol sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. Eu acho que o Abel levou muito pro pessoal isso que aconteceu. Já fizeram, Abel, imagens suas lá, quando você viu você uma caravela lá, tudo. O mosaico que você se emocionou, que você chorou. Inclusive eu tava nesse jogo. Então da mesma forma que falar, não esqueçam o que já aconteceu. Não é questão de esquecer. Os elogios, o Abel tá aqui por quê? Porque nós torcedores colocamos o Abel aqui. O Gomes tá aqui por quê? O Everton tá aqui por quê? Esses jogadores mais antigos, né? O Marcos Rocha na história. Porque esses caras ganharam muito, representaram muito. Só que a cobrança vai chegar. Minha filha apareceu ali atrás. A cobrança vai chegar, não tem como. O Palmeiras está jogando um mau futebol há um bom tempo. Cobrança no futebol sempre existiu e sempre vai existir. Então acho que a atitude do Aníbal é legal. Ele quer reconhecer os seus erros. Não aceitar cobrança da torcida, isso e levar pro pessoal é um erro gritante pra mim, tá? Porque isso acontece. Perdemos pro Corinthians dentro de casa. 2 vezes no ano, 2 eliminações. Ninguém tá falando que ninguém presta, ninguém tá falando que tem que ir todo mundo embora, mas não é um bom momento. E aí vem a presidente e fala, foi uma parte da torcida. Tá mentindo pra você, inclusive tava com muita raiva ela na coletiva, né? Deu pra perceber que ela não tava nada tranquila. O que o Barros tinha de tranquilidade na coletiva quarta, ela não tava. Ontem ela tava irritada aos montes. E pra terminar o vídeo aqui, que ficou um pouco longo, né? Peço desculpas, daqui a pouco tem live no Verdão Sempre. A hora que você estiver vendo esse vídeo aqui, cola lá. 11h30, 11h40, eu vou estar fazendo uma live pra gente conversar. Vídeo do Filipão, Palmeiras eliminado em 2012 para o Goiás na Copa Sul-Americana. Aquela derrota doeu, hein? E o Palmeiras tomou a virada, perdeu 2-1, foi eliminado da Sul-Americana. E o Filipão, após o jogo, falou isso aqui, ó. Muito na linha do Aníbal Moreno. Eu acho que falta muita humildade no Palmeiras, colocar o pé no chão e aceitar o que eles estão errando. Veja o vídeo do Filipão e tire as suas conclusões. Felipão, ídolo máximo do Palmeiras. Eu amo o Filipão. O Filipão é muito ídolo, assim como o Abel também é. Só que o Filipão sofreu muitas críticas e ele foi eliminado e fez esse vídeo aqui após. Agora pense se isso é capaz de acontecer hoje. Vejam aí, deixe seu comentário. Grande abraço, valeu galera, ficou longo o vídeo, mas eu acho que com certeza é pra gente refletir e não contribua para que a divisão aumente. Onde tiver discurso de ódio e de raiva, pule fora. Olha a reação do Felipão, mano. Escuta comigo aqui a reação dele pra você ver como o Felipão tratou o torcedor palmeirense. E me dirigir a todos vocês, torcedores do Palmeiras, fizeram o seu papel. Nós é que não fizemos o nosso. Nós é que estamos em débito com vocês. Pedir desculpas a vocês, dizer que nós vamos continuar trabalhando sempre no nosso limite, sempre o melhor, sempre o Palmeiras crescer. Nós todos sabemos das nossas dificuldades, mas vamos superar essas dificuldades. É um dos piores dias da minha vida como técnico, acho que da vida do Palmeiras. Repara como o Felipão trata a situação, e naquela época o Palmeiras não tinha 500, 600 milhões para investir em contratação, não tinha a estrutura que tem hoje, não era o clube no patamar que tá hoje, muito por conta do Abel, mano. O Abel é muito responsável por essa era vitoriosa do Palmeiras, mano, e é por isso que, cara, dói no coração da gente, mano, ter que criticar o Abel, tá ligado? Tipo, por ele ser um cara muito vitorioso na nossa história, mano, por ele ser um técnico muito querido pelos palmeirenses, só que, mano, faz parte. Ele dá justificativas, mano. Como foi ontem, como foi em outras eliminações do Palmeiras, mano. Ele não pode reagir desse jeito diante de uma insatisfação do torcedor, mano. E o Felipão, assim como o Abel, é um dos grandes técnicos da nossa história, mano. E o cara assume a culpa e pede desculpa pro torcedor, mano. O Felipão colocou o rabinho entre as pernas e pediu desculpa pra torcida, mano. Coisa que o Abel deveria fazer. O Abel deveria fazer desse jeito que o Felipão fez. Pedir desculpa pro torcedor na coletiva. Quer dar uma coletiva digna? Pede desculpa e sai. É isso que ele tem que fazer, mano. Simples. Isso aqui, rapaziada, essa eliminação pro Goiás foi uma das que mais me doeu na vida, mano. Foi bizonho. E o Felipão, na época, assumiu a bronca, assumiu a responsa de tudo, colocou a culpa nele mesmo. E é a atitude como essa que a gente espera do Abel, mano. Assume a responsa, pede desculpa pro torcedor que fez uma festa linda ontem no Allianz Parque, mano.